Queridos irmãos, queridas irmãs, a graça e a paz de Jesus. Amém? Hoje é dia 27 de março, o último domingo do mês. Estamos juntos aqui para um tempo muito especial. Já cantamos a nossa fé, já entregamos ao Senhor e deixamos, de fato, aos pés dele os nossos pedidos. E agora nós iremos ouvir a palavra de Deus, que pela fé eu acredito que trará liberdade para a nossa vida, trará crescimento para a nossa vida, a começar de mim, passando pela vida dos irmãos também. E Deus nos abençoe nesse tempo, nos dando graça e fazendo com que a palavra se torne vida de verdade em nós, a partir deste tempo. Queridos, a palavra que irá permear, a palavra que irá basear, que servirá de pano de fundo para a nosso tempo aqui junto, para a nossa conversa aqui junto, é a palavra medo. Quem aqui nunca sentiu medo? Todos nós. O medo faz parte da vida do ser humano. Está, inclusive, entre as emoções que são as principais, por assim dizer, as emoções que são as globais, mundiais. Ao lado, por exemplo, de alegria e tristeza, o medo está ali. Alguns estudos dizem que a criança, ainda na barriga da mãe, ela já começa a experimentar essa emoção também. Muitas vezes, o sentimento que a mãe está experimentando, o que a mãe está vivendo, passa para o feto, passa para o bebê, mesmo que ele não saiba, por assim dizer, ainda lidar com todas essas circunstâncias. O medo faz parte da vida humana, desde na sua composição emocional, mas também passa pela sua composição biológica, pela sua composição fisiológica. Há medos que são reais, mas há medos que também são bem irreais. O medo real, ele não é de todo caso, não é de todo modo ruim. Ele serve também, ele é útil também para a formação do caráter, por exemplo, de uma pessoa, naquilo que se refere às tomadas de decisões enquanto ela vai vivendo. O medo, quando ele é real, ele nos protege também de perigos reais. Então, por exemplo, eu não subo em um prédio e eu não salto neste prédio, porque eu tenho medo do que vai acontecer logo depois. Eu vou me acabar no mínimo, né? Dependendo da altura que eu me jogue, eu vou me acabar no chão. Eu tenho medo disso. Então, serve como um filtro para que eu não tome esse tipo de atitude. Mas há muitos medos também que são também reais, daquilo que vem sobre nós e que nós não conseguimos por qualquer motivo dominar, que nós não conseguimos por qualquer motivo lidar e que muitas vezes são maiores e nós não temos a resposta, nós não temos a solução. Há também o que nós podemos dizer na esfera do medo irreal. Aquele medo que muitas vezes é criado pela nossa mente, sobre situações que não existem, sobre situações que nem vão existir, mas que passam pela nossa mente e ali nós estamos criando esses medos. E muitas vezes paralisa a vida do indivíduo, paralisa a vida de todos nós, fazendo com que sejamos impedidos, estejamos de fato paralisados de explorar o nosso potencial ou até mesmo a realização dos nossos sonhos. São aqueles medos que nós construímos, tornamos como verdade na nossa mente e aí o negócio fica complicado porque não conseguimos avançar e tudo que nós podemos oferecer para nós mesmos ou em favor de pessoas, em favor dos outros, acabam ficando para trás. Na psicologia, por exemplo, quando o medo não é, nesta extensão que eu estou comentando com os irmãos, quando o medo não é cuidado, quando ele não é bem conduzido, ou muitas vezes quando o medo não é encarado como medo e é deixado de lado, é deixado para trás e a gente finge com que ele não exista,
Segundo, por exemplo, alguns estudos de Freud na psicanálise, pode causar depressão, pode causar ansiedade, pode causar também outros distúrbios emocionais. Diante de uma introdução como essa, a pergunta que fica para mim, a pergunta que fica para você é a seguinte: o que fazer quando o medo domina e paralisa a nossa vida? Há medos que nós estamos experimentando neste tempo, ou que vêm percorrendo e nos acompanhando por anos, que paralisam a nossa vida? Há situações que nós queríamos não viver, ou há lugares que nós queríamos estar, ou há condição que nós já queríamos ter experimentado, e nós não estamos neste lugar, simplesmente porque estamos paralisados por estes medos que estão nos dominando? Uma pergunta para nós. Mas como eu disse para os irmãos, eu acredito que Deus, nosso Pai, na sua extrema bondade e generosidade em nosso favor hoje de manhã, quer nos ajudar também, pela fé e em fé, a romper algumas barreiras para viver uma vida diferente. Nele, uma vida sem esse aprisionamento nele. E, para isso, eu quero olhar com os irmãos para uma mulher que aparece ali nos evangelhos, uma história bastante conhecida por alguns, bíblica, e, através dessa história, tirar algumas lições para que nós possamos dar um passo hoje de manhã diante de tudo aquilo que está ocasionando isto em nós. A história que nós vamos ver é de uma mulher que vivia em constante medo. Medo da morte, porque era atormentada constantemente por uma doença crônica. Medo das pessoas, então, toda uma questão social também, psicológica também, atormentada pelo desprezo que a condição dela a fazia viver. Medo também da miséria, porque havia gastado todo o seu dinheiro para conseguir um resultado naquilo que ela desejava, naquilo que ela enfrentava como condição. Então, convido você a ler esta história, que está no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo é o de número 5, e nós vamos ler alguns versículos que estão a partir do versículo de número 21, e os irmãos podem permanecer sentados, apenas acompanhem a leitura da maneira como os irmãos desejarem e os irmãos que estão em casa também. Então, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo a partir do 21, e a palavra do Senhor diz assim: E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência, dizendo: Minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E agora, neste contexto, começa, queridos, a história da mulher que eu me referi a vocês. E estava por ali certa mulher que, havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Ela já havia sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta de seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe:
Vês a multidão que te comprime de todos os lados e pergunta, Senhor, quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e trêmula, experimentando novamente o medo, sabendo o que lhe havia sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe afirmou: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do seu sofrimento. Até aqui, queridos. Olhando para a história desta mulher, então, quais ensinamentos nós podemos retirar para dar um passo hoje de manhã em todos os contextos de medo que estão sobre nós e que fogem da realidade, que fogem da realidade da normalidade e têm nos paralisado. Olhando para a história dessa mulher, em 4 pontos eu quero passar para os irmãos o seguinte. Em primeiro lugar, como vencer o medo? Fazer o que esta mulher fez. Escolhendo ficar em primeiro lugar com a palavra de Deus. Olha só. Nós vimos aqui, no versículo de número 27, que a mulher, que o Marcos registra, que esta mulher, tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Uma mulher que ouviu falar do que estava acontecendo naqueles dias por intermédio de Jesus em favor de todas as pessoas. Uma mulher que ouviu, segurou esta palavra pela fé em seu coração e disse a si mesma: se ele está fazendo, eu posso crer, e ele pode fazer em mim aquilo que ele está fazendo em outras pessoas também. Então eu vou ficar com esta palavra e vou dar um passo. Eu vou até ele. Querido, para vencer o medo, fique com a palavra de Deus em primeiro lugar. Tudo aquilo que o Senhor nosso Deus disse por intermédio da sua palavra é digno de toda a confiança da nossa parte. Então, nós devemos nos aprofundar e conhecer esta verdade e trazê-la dia a dia como verdade absoluta para a nossa vida e fazer com que esta verdade absoluta se torne realidade. E a partir deste momento, ficando com a palavra de Deus, nós já estamos dando um primeiro passo para que tudo aquilo que é medo irreal, que é circunstância que paralisa a nossa vida, não nos domine mais, para que o domínio do medo dê lugar ao domínio do Espírito Santo em nós, ao domínio da palavra de Deus em nós, ao domínio da verdade de Deus em nós. Primeiro passo, essa mulher, além do sofrimento físico, também sofria o medo do desprezo social, porque segundo a lei de Deus que foi dada a Moisés e a Arão, por exemplo, você pode ler ali depois em Levíticos capítulo 15, toda pessoa que se aproximasse desta mulher também seria considerada impura, assim como ela era. Então, havia toda uma questão ali. Mas, primeiro, eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu sei que Ele tem a solução. Então, isto não pode ser maior do que aquilo que eu ouvir falar a respeito dele. Então, eu vou dar esse passo e vou. Portanto, em primeiro lugar, para vencer o medo, escolha ficar com a palavra de Deus na sua vida e priorize essa verdade. Segundo lugar, queridos, nós não podemos esquecer que apesar das circunstâncias que tentam nos dominar, Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Deus tem poder para fazer todas as coisas. Nós lemos também que depois que ela ouviu falar e deu esse passo, rompeu algumas barreiras que a prendiam, no versículo de número 30, a palavra diz que ela tocou sobre o manto de Jesus
Em outros evangelhos vai dizer que ela tocou na orla do manto de Jesus e que neste momento Jesus sentiu que do seu interior fora liberado poder. Alguma coisa aconteceu ali. A palavra, queridos, que é traduzida como poder para nós, quando nós vamos olhar para o termo original, para o termo grego usado por Jesus e usado para que o Marcos tenha escrito, é a palavra dunamis ou dínamos. Dunamis ou dínamos. Esta palavra ela é muito usada no Evangelho de Lucas, por exemplo, e é muito usada também por Lucas mesmo no livro de Atos dos Apóstolos. Principalmente quando ele se refere ali em Atos, na expansão do reino de Deus, no poder da expansão do reino de Deus, por intermédio da sua igreja, por intermédio de tudo aquilo que estava acontecendo. Deus alcançando por intermédio da igreja as pessoas. Este termo, ele tem um sentido de energia constante. E, curiosamente, ele também é a raiz dunamis ou dínamos, é a raiz para as palavras que nós conhecemos hoje em português como dinamite ou dinâmica. Então, nós podemos entender que Jesus usou este termo, que este termo é usado para descrever o que aconteceu ali como algo que aconteceu de forma sobrenatural. Algo que aconteceu como se acontecesse ali em Jesus uma explosão de poder, uma liberação intensa de poder, de Jesus ter sentido naquele momento que alguma coisa havia acontecido em favor de alguém. É o poder de Deus, naquele momento, agindo por intermédio do Filho amado em favor de pessoas. Então, nós lemos aqui na história que fazia mais de uma dezena que este problema cometia essa pessoa, cometia essa mulher. Mas, por ouvir a palavra de Deus e pela fé ficar com esta palavra, dar um outro passo de fé e ir até Jesus, crendo que ele podia fazer o que ninguém mais podia fazer, esta mulher experimentou de forma sobrenatural o dínamos de Deus, o dunamis de Deus, ou seja, experimentou de forma sobrenatural o poder de Deus, a explosão do poder de Deus em seu favor, apenas ao tocar sobre o manto de Jesus. Maior do que tudo que nos paralisa é o poder de Deus que domina sobre o mundo, que tem o controle de todas as coisas sobre o mundo. Deus não é, nunca foi e nunca será alguém indiferente a tudo que passa pela humanidade. Mas basta apenas chegar a Ele para que essa esfera de poder alcance a vida das pessoas também. Terceiro lugar, queridos, nós não podemos esquecer também que Deus conhece todas as coisas. E aqui eu quero destacar com vocês e para vocês o mesmo versículo de número 30, e usar a mesma palavrinha que eu estava comentando com vocês agora há pouco, o dínamos ou dunamis, né, que é usada nas duas expressões. Esta palavrinha, curiosamente, ela está num termo, numa conotação feminina, ou seja, é um termo que foi usado naquele momento por Jesus, relatado por Marcos, um termo que é usado para expressar algo que aconteceu, mas um termo majoritariamente feminino. E por que que isto importa saber? E aí eu entro nas preciosidades e nas particularidades e até nas minuciosidades da palavra. Tudo tem na palavra um sentido, tudo tem na palavra um motivo de ser. É interessante, como dizem alguns autores, ao estudar este
esse trecho da Bíblia, né, esta história, Jesus ter usado este termo. Muitos acreditam que este termo foi usado exatamente para mostrar para as testemunhas daquele episódio e para todos aqueles que tiverem contato com a palavra de Deus, que Jesus sabia quem tinha tocado. E por isso que ele dá essa dica. Saiu poder de mim, e usando um termo feminino para dizer para as pessoas naquela época que ele sabia que era uma mulher. E claro, nós entendemos também que Deus, Jesus, ele conhecia quem havia tocado, mas precisava romper mais um pouquinho, precisava dar um passo um pouquinho mais à frente. Então, que Jesus estava querendo dar um sinal para aquelas pessoas: olha, eu sei o que aconteceu, uma explosão de poder aconteceu em mim. Eu sei também quem foi, mas por favor se aproxime. E Jesus parou todo aquele movimento, e a palavra nos diz que ele ficou ali, perguntou e esperou alguém se aproximar. Em terceiro lugar, então, olhando um pouquinho para esta história, nós não podemos esquecer que Deus sabe de todas as coisas. Nós cantamos aqui agora há pouco aquele trecho da música que diz: quem sou eu para questionar um Deus fiel? Nós acreditamos que Deus tem todo o poder, tem o controle de todas as coisas e que, além disso, Deus conhece todas as coisas. Então, nós precisamos entender também que quando nós ficamos com a sua palavra, cremos no seu poder e entendemos que ele conhece todas as coisas, aquilo que nos aprisiona se torna pequeno diante dessa realidade. E nós podemos dar alguns passos em fé e pela fé, segundo a sua direção nele. Em quarto lugar, queridos, como eu disse para vocês, 4 pontos. Em quarto lugar, nós não podemos esquecer que para vencer o medo, nós precisamos confiar em Deus, mas também não ser negligentes, rejeitando os recursos que estão disponíveis a nós. Por que eu digo isso? Esta mulher experimentou de fato uma explosão de poder da parte de Jesus e foi ajudada, mas o que não passou pela vida dessa mulher foi negligência, porque nós vemos no início da história que Marcos deixa claro que ela estava há mais de uma dezena sofrendo deste mal, mas que ela passou pelo cuidado de várias pessoas, passou pelo cuidado de vários médicos, inclusive dizendo que ela investiu gastando tudo o que tinha em favor de pessoas que ela acreditava que poderia ajudá-la. Houve consciência da sua parte, não houve negligência. E da nossa parte também, não pode haver negligência. Nós precisamos confiar em Deus, ficar com a sua palavra em primeiro lugar, verdade absoluta. Precisamos acreditar que Deus tem o poder para fazer todas as coisas. Precisamos também entender que Ele conhece todas as coisas, mas na sua multiforme graça, Ele usa pessoas para nos ajudar em tudo aquilo que é desafio para nós. Há pessoas que dedicam a sua vida nos estudos e no cuidado para poder ajudar outras pessoas. Estão sendo missionárias, estão sendo ajudadoras, sem mesmo professar a mesma fé. Mas pessoas que estão lá, médicos, psicólogos, psiquiatras, que estão lá, servindo pessoas. E muitas vezes Deus vai usar pessoas assim também, para que sejamos ajudados. Queridos, nós não precisamos viver aprisionados. Nós podemos viver uma vida de liberdade em Deus. Uma vida que vai fazer com que em Deus tudo que é potencial nosso seja para a glória dele, em favor de pessoas e que traga felicidade para nós. Viver uma vida que vai trazer liberdade para a realização de sonhos. Todos nós carregamos muitos sonhos.
e para a glória de Deus nós podemos vivê-los. Não precisamos ficar aprisionados num ambiente que não é para nós, porque em Deus nós somos livres. Como dar um passo? Repetindo, em primeiro lugar, fique com a palavra de Deus. Se Deus te disse, querido, confia e vai. Se Deus colocou no seu coração, vai, porque Ele é totalmente responsável por sua palavra. Então vai, confiando em Deus dia após dia. Saiba que Deus tem todo o poder. O que é impossível para mim, o que é impossível para você, não é impossível para Deus. Pode, nesse tempo, acontecer uma explosão de poder e Deus fazer algo milagroso na sua vida, milagroso na minha vida, para a glória dEle. Não podemos esquecer também que Deus sabe de todas as coisas. O sim de Deus é para o nosso benefício. O não de Deus é para o nosso benefício também. Ele sabia que aquela mulher havia tocado-lhe. Então, confie que Deus sabe de todas as coisas. O que eu não vejo, Deus vê. E que Deus, na sua multiforme graça, usa pessoas para nos ajudar. Não podemos e não precisamos ficar presos a preconceitos nenhum. Quando eu preciso de uma ajuda médica, eu vou ao médico e Deus, em favor dele, faz algo por mim. Quando eu preciso de uma ajuda emocional, eu vou a um psicólogo e Deus, por intermédio dele, pode fazer alguma coisa por mim. Quando eu preciso de uma ajuda nutricional, eu vou ao nutricionista e Deus, por seu intermédio, pode fazer algo por mim. E Deus usa aquilo que Ele fez, dando capacidade ao ser humano para ajudar pessoas. E Ele quer fazer isso por nós também. Queridos, te convido a hoje dar um passo de fé então e a romper os medos que te paralisam para começar a viver neste tempo algo que você há tanto tempo almejava, mas que hoje o Senhor quer te ajudar e quer liberar sobre a sua vida. Se você puder, fique de pé, por favor, querido. Feche seus olhos também. E vamos orar ao nosso Deus, colocando a nossa vida diante dEle. E aproveite esse tempo para apresentar a Deus os seus medos, aquilo que te paralisa. Conta só para Deus, tá bom? Conta para Ele neste momento. Pede ajuda dEle. E comece depois, na força do Espírito Santo, a dar os passos que nós aprendemos hoje de manhã. Querido Deus, Santo e amado Pai, muito obrigado pelo Teu cuidado aqui com a gente. Obrigado porque o Senhor não desprezou a gente. E também o Senhor não despreza nenhum sentimento que está em nós. Obrigado. Obrigado que o que para nós parece ser pouco, ser pequeno, ser sem importância, um Deus tão detalhista, tão pessoal, leva em conta e pretende ajudar. Muito obrigado. Hoje de manhã eu apresento ao Senhor os meus medos, ao lado de cada um dos meus irmãos que estão fazendo o mesmo. E nós deixamos há pouco alguns pedidos de oração aos Teus pés, meu amado. Agora nós deixamos os nossos medos aos Teus pés. Não aqueles que podem nos proteger de perigos, eles fazem parte da composição que o Senhor mesmo nos deu. Mas aqueles que são fora do controle, aqueles até que são irreais, aqueles que nos paralisam, e há tanto tempo, Pai, pode ser que tenha paralisado alguém aqui. Medo de dar um passo e não conseguir, medo de ser rejeitado, medo de experimentar o fracasso, medos, Pai.
prisões da mente, prisões do coração, nós deixamos aos teus pés. Muitas vezes, Pai, esses medos que nos aprisionam fazem parte até de um contexto daquilo que o Senhor mesmo já disse que era para ser diferente, por intermédio da sua palavra ou por intermédio de pessoas que o Senhor no tempo usou. Mas Deus, isto foi maior do que nós. Mas nós cremos que hoje de manhã, da tua parte, Pai, pode acontecer uma explosão de poder neste lugar, onde o Senhor quebra cadeias, onde o Senhor abre prisões, de fato, onde correntes podem vir ao chão e pela fé, Pai, pode acontecer libertação de tudo aquilo que é aprisionamento. Nós não podemos e não queremos, Pai, mais viver aprisionados neste contexto, mas pelo Senhor e de mãos dadas contigo, nós queremos dar um passo, nós queremos ir além, tudo isso para glorificar o teu nome. Querido, nos ajude a ficar com a tua palavra em primeiro lugar, como verdade absoluta para a nossa vida. Querido, nos ajude e não nos deixe esquecer todos os dias que o Senhor tem todo o poder para fazer todas as coisas. Eu e ninguém aqui tem poder em si mesmo, mas o Senhor tem. E em nós o Senhor pode fazer. Querido, não nos deixe esquecer que o Senhor sabe de todas as coisas. E que o Senhor vê amanhã. E que no nosso amanhã o Senhor já está. Porque os nossos dias estão todos contados por Ti. Querido, e não nos deixe viver debaixo do preconceito, daqueles estigmas, Pai, que nos impede de buscar ajuda e buscar soluções. Mas, Pai, nos ajuda a ver que tudo da Tua parte é graça e que na multiforme graça do Senhor, o Senhor pode também usar crentes e incrédulos para o benefício dos filhos, para a glória do nome do Pai. Em nome de Jesus nós oramos. E em nome de Jesus nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. E Pai, aproveitamos também este tempo para entregar essa celebração nas Tuas mãos. Recebe, portanto, aquilo que foi expressão de louvor. Recebe, Pai, os pedidos de oração. Pai, que aconteça em nós, Pai, que haja uma disposição em nós a dar uma resposta em tudo aquilo que foi motivação para acontecer, como os pequenos grupos e o culto de missões, por exemplo. E nos ajuda, querido Deus, também a viver em liberdade no Senhor, para que esta palavra se torne vida em nós, porque a Tua palavra é vida. Libera-nos debaixo da segurança do Senhor, guardado do mal e do maligno. Abençoe os nossos irmãos que estão desde as suas casas também, cultuando ao Senhor conosco. Que o lar, que a família de cada um deles seja abençoada, assim como nós Te pedimos uma bênção do Senhor sobre as nossas. E Pai, que o Teu amor esteja sobre nós, que a graça do Filho, nosso Salvador Jesus, esteja sobre nós também, e que as benditas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a nossa vida, hoje e para sempre. Amém e amém. Jesus te abençoe, irmão. Jesus te abençoe, irmã.
Boa semana, queridos.